Olá a todos, meu nome é Vinícius, eu sou aluno do Bacharelado em Física no Instituto de Física da USP. Eu vou apresentar alguns resultados que eu venho obtendo na minha iniciação científica sob orientação do professor Tiago Fiorini. Eu vou falar sobre o que as redes neurais aprendem e nós estamos realizando um estudo para fazer análise de espectros de rede de espalhamento Rutherford por redes neurais. Então, antes de mostrar os resultados, vou fazer uma breve introdução. A técnica de rede de espalhamento Rutherford, ou técnica RBS, é uma técnica nuclear amplamente utilizada para fazer a análise de superfícies de materiais sólidos. A técnica consiste em bombardear um alvo por um feixe de íons e o ângulo e energia dos íons espalhados são utilizadas para caracterizar a composição e profundidade do material. Essa é uma técnica presente no Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos da USP, o LAMF. Esse é um exemplo de espectro gerado pela técnica. Quando se trata de fazer análise de vários espectros RBS, vão ter alguns problemas. Entre eles, essa é uma tarefa que requer um alto consumo de tempo, vai precisar de uma pessoa qualificada para fazer a análise, e além disso tem a dificuldade de padronizar a análise para todo o dataset. Então, automatizar essa tarefa é uma boa alternativa, e as redes neurais podem ser utilizadas para isso. E então, como estudo de caso, nós utilizamos os dados que nos foram enviados pelo Instituto Max Planck de Física de Plasmas. Eles estão estudando a interação do plasmas com a parede do Stellarator W7X. É realizada a análise RBS nas paredes antes de serem expostas ao plasma e depois de serem expostas ao plasma. Eles nos enviaram os espectros que foram gerados dessa análise. Esse é o perfil das amostras. É uma camada superficial marcadora de carbono em cima de uma camada de molibdênio sobre o substrato de silício. Esse é um exemplo de um espectro. Aqui é possível ver o sinal do molibdênio, esse é o sinal do carbono com a quantidade contida de oxigênio, e esse é o sinal do substrato de carbono. Então, para fazer a análise desses espectros, que foram vários que nos foram enviados, o Renato Guimarães treinou uma rede para fazer essa tarefa. Ele gera um dataset simulado pelo software Sinha, é aplicado um pré-processamento nesse dataset e com isso uma rede neural é treinada para fazer essa análise. Com a rede neural treinada, ela é capaz de fazer a predição da rugosidade e espessura das camadas de carbono e de molibdênio, da quantidade de oxigênio contida na camada de carbono e dos parâmetros de calibração do feixe, sendo eles a resolução, o ganho e o offset. E com isso, o trabalho que nós estamos desenvolvendo é estudar o uso dessa rede neural para fazer as análises dos espectros RBS. Nós queremos entender como a rede está fazendo essas previsões. E por que isso? Bom, nós queremos estudar a estabilidade e a robustez da rede neural a pequenas perturbações que possam ocorrer. Queremos verificar a precisão e a explicabilidade dos resultados que a rede fornece, e também a reprodutibilidade, que seria se duas amostras similares também resultam em predições semelhantes. Isso tudo com o intuito de dar confiabilidade para o modelo, que a gente possa ter confiança em utilizar redes neurais para fazer análise de espectros RBS. Bom, e como nós estamos realizando essa análise, né? A gente está utilizando por meio de mapas de ativação, que é um método baseado em perturbações. Nós consideramos a rede neural como uma caixa preta. Eu não verifico a estrutura interna dela, a arquitetura da rede, e sim apenas as entradas e as saídas. Eu faço pequenas perturbações nas entradas da rede neural e verifico como ela responde às previsões da rede, como as previsões são alteradas. Então, aqui nesse GIF, é um exemplo de como eu aplico essas perturbações nas amostras. São aplicadas perturbações com perfis gaussianos com amplitude de 10% do canal ou o desvio padrão do dataset de treinamento. Pois, se a amplitude for maior que o desvio padrão, isso vai estar fora do dataset de treinamento da rede. Redes neurais são ótimas para fazer interpolação, mas péssimas em extrapolação. Então, isso garante que a perturbação sempre esteja dentro do dataset de treinamento que foi setado para fazer o treinamento da rede neural. Então, cada frame desse GIF pode ser interpretado como uma entrada. São feitas perturbações positivas
e também perturbações negativas. E esses espectros com perturbações são fornecidos para a rede neural fazer a previsão. E para calcular os mapas de ativação, ou mapas de sensibilidade, como pode ser chamado também, a gente usa a seguinte fórmula. A gente pega o resultado da previsão com a perturbação positiva naquele canal, subtrai do resultado com a perturbação negativa e aqui eu normalizo pela área da perturbação. E com isso a gente gera mapas de ativação parecidos com esse. Como nós podemos interpretar esse mapa? Bom, a área rachurada em azul seriam as ativações positivas e as áreas rachuradas em vermelho as perturbações negativas. E o que isso seria? Bom, como nesse exemplo, aqui dá para notar uma grande sensibilidade da rede nessa parte do espectro. Então, como significa que é uma perturbação positiva? Significa que se eu fazer uma perturbação positiva aqui, a rede neural vai prever mais nesse caso, que é a espessura do filme de molibdênio. Aqui no caso da perturbação negativa, se a sensibilidade for negativa, significa que se aumentar aqui esse sinal, a rede neural vai prever menos dessa quantidade, que seria a espessura do filme de molibdênio. Bom, e agora os resultados que nós obtivemos, que são os mapas de ativação. Aqui eu tenho os mapas para o filme de carbono, esse aqui é para a espessura. Podemos notar que a maior ativação está localizada aqui no pico do sinal do carbono, enquanto as maiores ativações estão localizadas aqui nesse vale entre o pico do carbono superficial e o substrato, que é onde aparece o sinal da rugosidade quando você altera esse parâmetro. Por causa do oxigênio, é difícil para a rede neural fazer essa previsão porque nas amostras que nós estamos utilizando tem uma quantidade muito pequena de oxigênio. Mas ela conseguiu identificar esse pico aqui bem definido, que é bem onde aparece o sinal do oxigênio para grandes quantidades. Então ela conseguiu identificar que aqui ela teve uma sensibilidade grande nesse ponto, indicando que ela usa essa informação para prever a quantidade de oxigênio. Esses são os mapas para o filme de molibdênio. Aqui é claro que a maior ativação em que a rede está usando para fazer as previsões é aqui na região do pico do molibdênio. Enquanto para fazer a espessura a previsão da espessura e para fazer a previsão da rugosidade desse filme, podemos ver aqui uma grande ativação nessa parte, que é exatamente onde aparece o sinal da rugosidade do molibdênio. Aparece uma cauda aqui nessa parte de trás do sinal do pico do molibdênio. E aqui os mapas para a calibração. Uma coisa legal de perceber é que se você comparar o perfil do mapa de ativação do ganho com o offset, eles são muito parecidos, o perfil pelo menos, só que invertidos. E realmente existe essa correlação de um com o outro. E essas ativações são bem altas, principalmente nas bordas dos espectros, que são aqui, principalmente nessas bordas, também nesse ponto aqui do vale, entre a camada de carbono superficial e o substrato de carbono. E por causa da resolução, também dá para notar essa ativação bem alta aqui, bem nessa borda da resolução, indicando também que a rede utiliza principalmente essas bordas para conseguir fazer para predizer a calibração do feixe. E com os mapas de ativação, foi possível identificar em quais partes do espectro a rede neural está pegando informação para fazer as previsões. Foi interessante notar que esses locais coincidem com as partes utilizadas para fazer a análise manual. A ativação do canal 750 até o 900 não foi plotado, por motivo que eles eram muito maiores do que as outras ativações, o que leva a que a rede não é estável a pequenas perturbações feitas nessa parte do espectro. Também foi identificado alguns artefatos, principalmente na parte inicial do espectro, onde não deveria conter nenhuma informação. O que nos leva a pensar que talvez para próximos treinamentos de rede possa ser interessante retirar essa parte, já que ela aumenta a complexidade, mas ela não traz informação, mais atrapalhando do que ajudando.
E essa foi a minha apresentação. Agradeço a todos.